Amém? Segundo Reis, capítulo 6. O tema da mensagem é restaurando o que se perdeu. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém? Pai querido, essa é a tua palavra, Deus. Palavra que restaura, palavra que nos exorta, que nos consola, que nos confronta. Senhor, que o teu Espírito possa, através dela, nessa manhã, falar aos nossos corações, nos ensinar um pouco mais acerca do Senhor, acerca do teu reino, Senhor, acerca do que é te servir. O teu Espírito Santo tenha plena liberdade, Deus, que possamos falar tão somente aquilo que o Senhor deseja. Nessa manhã, no nome de Jesus, fala aos corações, Senhor, vai destravando a mente nesse momento. Senhor, que toda barreira espiritual seja jogada por terra na autoridade do nome de Jesus. Que não haja resistência espiritual. Que saiamos daqui, ó Deus, convencidos pelo Teu Espírito de como devemos agir, daquilo que devemos fazer, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente está falando aqui de um texto onde Eliseu, ele está ali reunido dando uma escola de profetas, né? Existiam ali alunos, pessoas que estavam ali aprendendo com Eliseu acerca do que era profetizar, do que era falar da parte de Deus para as pessoas, né? Para alguém. E nesse momento aqui a gente precisa entender que existia, só para te contextualizar, várias escolas espalhadas, né? Existia escola em Gilgal, existia escola em Betel, Jericó, Ramá. Existiam várias escolas onde Eliseu ele cuidava dessas escolas. E os aprendizes moravam cada um nas suas casas, mas quando o profeta estava naquele local, todos eles, como aqui, se reuniam, né, naquele lugar para aprender, né, um pouco mais daquele ministério. E ali naquele momento que Eliseu estava ali, que o profeta estava, eles comiam juntos, eles tinham um tempo de comunhão, onde conviviam mesmo, né? Não só estavam um com o outro, mas conviviam uns com os outros ali e trocavam, obviamente, né? Como a gente faz, trocavam ideias, conversavam, talvez expusessem seus problemas, suas dificuldades. Ali era um momento onde eles faziam todas essas coisas. E mais do que isso, eles se assentavam para ouvir o profeta. O profeta estava ali para aquilo. E Deus ele abençoou essa escola que a gente acabou de ler, porque o texto vai dizer que partiu dos próprios aprendizes, dos próprios alunos, o desejo de ampliar aquele lugar. Falou com o profeta para Eliseu: o lugar que nós estamos é pequeno demais para nós. Nós precisamos ampliar. Vamos ao Jordão, cada um de lá corta uma lenha, um pedaço de madeira, e a gente vai ampliar isso aqui. E aí Eliseu, o profeta, concordou na hora, falou assim: ide, pode ir. Aí ele falou: mas serve-te de ires conosco, a gente quer que você vá também. E ele falou: tudo bem, eu irei. E Eliseu vai, ele tanto autorizou como foi. Mas até aqui você não vê Eliseu tomando partido nada. Ele vai acompanhá-los, porque foi chamado. Ele foi chamado, perguntado se podia, ele falou que podia, mas ele não está fazendo, quem está fazendo são os discípulos, são os alunos.
Só que num determinado momento aconteceu algo inesperado. Talvez inesperado, não porque não acontecesse, a gente vai ver isso durante o texto, mas inesperado por naquele momento. O profeta ali, de repente o camarada vai cortar uma madeira e o ferro se desprende, cai na água. E o ferro na água, o que vai fazer, irmãos? Vai afundar, vai sumir. E isso ia gerar um transtorno muito grande. Eu quero começar a aplicar esse texto para nós, no decorrer dele. Quero que você fique atento ao que a gente vai falar aqui. Você vai entendendo cada passo disso, né? Primeira coisa que eu queria ver com vocês, pensar com vocês, é que quando nós nos aproximamos de Deus, nós devemos e precisamos pensar em crescimento. Amém? Eu não estou falando de crescimento de igreja, tá certo? Eu quero que você pense na sua vida. Amém. Nós devemos pensar em crescimento pessoal, de intimidade com Deus, com o profeta. A gente precisa, tal como eles aqui, entendermos que o lugar que nós estamos com Ele precisa de tempo em tempo ficar pequeno demais. A gente precisa expandir isso. A gente precisa crescer esse lugar de comunhão com Deus. Nós não podemos estagnar, nós não podemos parar. Agora, quando nós pensamos em crescimento espiritual, crescimento da vida espiritual, nós precisamos entender que isso vai trazer consigo algumas coisas importantes, novas obrigações. Isso vai trazer conosco algumas implicações de termos que romper com algumas coisas, derrubar outras, nos esforçar para cortar uma madeira, para poder ampliar. Então você vai carregar peso, você vai fazer um esforço maior. No sentido espiritual, eu estou querendo dizer para você que você precisará fazer algumas coisas para que a tua comunhão com Deus se expanda. Tá certo? Não dá para poder ficar na mesmice. Não dá para poder ficar no que a gente chama de mediocridade, no médio. Ali, tá bom, do jeito que tá, eu tô indo. Não, comunhão com Deus precisa crescer. E esses homens, eles entenderam isso. Os discípulos é que tinham que trabalhar pelo crescimento. Você já observou a palavra de Deus, como ela diz assim, ó: enchei-vos do Espírito. Quem enche? Nós é que seremos, que devemos correr atrás. Enchei-vos. Ele falou assim: eu vos encherei do Espírito. Não, enchei-vos do Espírito. Porque isso é um trabalho dos discípulos, é um trabalho nosso, pessoal, se a gente quiser cheio do Espírito. Buscai enquanto se pode achar. Quem busca? Nós. Não é ele que fica buscando a gente. Não é ele que tem que ficar correndo atrás da gente. Buscai enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É ele que me invoca? Não, sou eu que invoco. Você está entendendo por que Eliseu, ele autoriza aí e vai com eles, mas em momento nenhum você vai ver Elias fazendo aquilo? Você não vai ver momento nenhum Elias pegando no machado e cortando a árvore, porque ele determinou que eu e você o buscássemos, buscássemos da sua presença, enchêssemos do seu espírito. Essa é uma responsabilidade nossa. Ele fala: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Somos nós que precisamos transformar a nossa mente. E a gente transforma a nossa mente aprofundando no conhecimento de Deus, aprofundando na sua palavra, aprofundando nos aprendizados que Ele nos dá através de cada culto, de cada louvor, de cada palavra lida, de cada momento de oração meu e Deus. Então transformai-vos, somos nós que temos que fazer. Por isso que ele fala: eis que o lugar que habitamos diante da sua face é estreito, está pequeno, não dá. Eu preciso de algo maior.
algo melhor para nós estarmos juntos. E aí o versículo 3 vai falar: serve-te de ires com os teus servos. Isso aqui é uma segunda lição que Deus ele deseja nos dar. Por quê? Porque nós precisamos entender e reconhecer que só haverá crescimento, só haverá ampliação de alguma coisa na nossa vida, melhora em alguma coisa na nossa vida, seja espiritual, seja conjugal, seja profissional. Nós só vamos conseguir algum êxito se Ele estiver conosco. É por isso que eu e você precisamos dizer sempre: Senhor, serve-te de ires conosco. Sozinho a gente não vai chegar, sozinho a gente não vai resolver, sozinho as coisas não vão melhorar, não vão. Quem vai fazer isso é Deus. Amém, irmãos? Então você precisa chamar Ele o tempo inteiro, convidar Ele o tempo inteiro para estar com você, para fazer parte da sua história, das suas decisões. Às vezes a gente pergunta a Deus, né? Senhor, eu posso fazer tal coisa? Eu posso fazer isso ou aquilo? E Deus fala: pode. E a gente vai sozinho. Não é porque Deus permitiu que a gente pode ir sozinho. Ele permitiu, mas Ele deseja que eu e você o chamemos para estar perto. Porque na hora que o ferro se desprender da madeira e afundar, você vai precisar dele, porque você sozinho você não faz. Está entendendo até aqui, irmão? Sozinho você não faz. Então você precisa, serve de ires conosco. A presença dele precisa estar conosco. Sempre a gente lembra de Moisés, né? Quando ele fala: Senhor, se a tua presença não for, Deus autoriza que ele vá, vai mandar anjo. Ele fala: se a tua presença não for conosco, eu não irei. Ele não abre a mão, porque ele sabia, lá no caminho, no percurso, eu vou precisar de fazer alguma coisa, vai gerar problema, e na hora que der problema, eu não vou saber resolver sozinho. Eu vou precisar de Deus para poder me ajudar. E aí é interessante a gente entender, porque a gente pega um texto desse para aplicar na nossa vida pessoal, né, cotidiana, espiritual. E aí a gente precisa entender algumas coisas a respeito do machado, para que a gente possa entender esse contexto aqui. Deuteronômio 19, 4 e 5 vai dizer assim, ó, quando Moisés ele vai falar das cidades de refúgio. Eu vou até citar. Quando ele vai falar das cidades de refúgio para o povo, né? Para que servia uma cidade de refúgio que Moisés, instruído pelo Senhor, criou? Se alguém, por exemplo, matasse alguém sem querer, se alguém fizesse alguma coisa, fosse fazer alguma coisa que não saísse de acordo com o que estava planejado e alguém morresse, acontece de alguém fazer alguma coisa e sem querer o outro foi acometido de uma situação, caiu, bateu com a cabeça, morreu, não foi intenção de alguém matar. Então essas pessoas, para não serem apedrejadas, para não morrerem, existia uma cidade de refúgio. Essas pessoas eram deslocadas para essa cidade. E lá tinha uma lei especial que falava que quando alguém pegasse um machado para cortar uma lenha e o ferro se desprendesse do machado e matasse alguém por causa daquilo, porque aquilo atingia alguém, aquela pessoa deveria ser levada para a cidade de refúgio. Então, a gente começa a entender que se existia uma lei especial para isso, aquilo ali era comum acontecer. Se desprender o ferro do machado era algo comum. Já existia uma lei para aquilo, porque na hora da correria, lá de fazer, a pessoa poderia causar transtorno para alguém. Então, a gente começa a pensar o seguinte, que na nossa vida, por isso que a gente fala assim, isso está acontecendo, isso é inerente ao ser humano. É porque problema na família, problema no trabalho, problema, dificuldade espiritual, problema conjugal, isso é inerente ao ser humano, vai acontecer, pode acontecer, tá certo? É algo comum. Talvez isso seja, e Deus, né, é a nossa cidade de refúgio. Por quê?
Porque talvez isso seja alguma coisa que nos atrapalhe até na caminhada cristã. Quando acontece alguma coisa fora daquilo que a gente planejou, porque é inerente ao ser humano, nós somos falhos, pecadores, aquilo muitas vezes nos atrapalha e pode até nos matar espiritualmente. E Deus nos dá a condição de restaurar aquilo, de tratar aquilo de uma maneira que a gente não se sinta morto, mas refugiado por um tempo, até que aquilo se resolva. Amém? Então isso era comum. Então naquela época existia muito trabalho, né? Corte de madeira e tudo mais, mas não existia como hoje um monte de loja que a gente pudesse ir ali na Leroy e comprar um machado novo que quebrou. Não existia. E aí a gente precisa pensar que em Êxodo 22 tem outra coisa que o Senhor vai falar, a palavra vai nos deixar claro, acerca de coisas emprestadas. Olha só, se alguém pedir ao seu próximo alguma coisa e for danificada ou morta, certamente a restituirá. Então, irmãos, pare e pensa a cabeça daquele discípulo, quando ele perde uma ferramenta e que ele sabia que existia uma lei que ele teria que restituir. Né? Naquela época não era como hoje, você pega uma coisa emprestada, perde e vai embora, não está nem aí, não é isso que vão falar de você. Né? Quem que já emprestou ferramenta e não voltou mais? Todo mundo. Então, assim, mas naquela época não, tudo era com muito veemência, os castigos, né? A punição. Agora você imagina, aquele camarada pega, bate na madeira, o ferro cai na água, some. É por isso que ele diz assim: ai meu Senhor, porque era emprestado. Ele sabia que ele ia ter uma despesa que talvez ele não tivesse dinheiro para bancar. Ele sabia que naquele momento o que ele fizesse não ia ajudar os outros que estavam cortando, o trabalho ia ficar mais pesado para outros e ele não ia poder trabalhar porque o dele ele perdeu. Ia comprometer uma série de coisas. Talvez ia comprometer a vida financeira dele na família, porque ele ia ter que dar um jeito de se virar para poder restituir aquilo. Então pare e pense o motivo do susto. Irmãos, o que acontece comigo, com você? Tem coisas que acontecem na nossa vida que a única coisa que a gente tem a fazer é gritar: ai meu Senhor. Ai meu Senhor, não sei o que fazer. Aconteceu. Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou pagar isso? Eu não consigo. Eu não tenho como reembolsar aquele que me emprestou. E aí eu quero dizer para você, a partir daqui eu quero que você entenda que tudo na sua vida é emprestado. Deus é dono de tudo e Ele te emprestou as ferramentas. E Ele quer que a gente cuide dessas ferramentas. Se a gente levar tudo isso aqui que eu falei desse homem, perder o que poderia gerar, imagina a quantidade de coisas que ele teria para resolver o problema que ele teria. Agora, aconteceu algo aqui extraordinário. Aquele discípulo, estou falando do texto, ele foi rápido o suficiente para ver aonde o problema surgiu. Se tudo Deus nos emprestou, a ferramenta que nós temos é emprestada, e por acaso eu perdi a ferramenta, a gente precisa entender o seguinte: nós precisamos sermos rápidos em identificar aonde o ferro caiu, aonde o problema começou. Porque se eu quiser ajuda do profeta, se eu quiser ajuda de Deus que me emprestou a ferramenta, eu preciso saber onde ele caiu. Olha só, que ele reconhece onde caiu, reconhece que é emprestado, porque ele diz isso: ai meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. Na hora que o problema chega, na hora que o problema acontece, o mínimo que Deus espera de nós é reconhecimento do erro, é saber aonde nós caímos, é reconhecer aonde o ferro se perdeu. Você está entendendo isso?
Deus não vai fazer nada se não houver. Lembra no Apocalipse quando ele falou assim: lembra de onde caíste e arrepende-te, porque senão em breve a ti virei e tomarei o lugar do teu castigo. Nós precisamos sair aonde nós precisamos saber aonde nós perdemos a nossa ferramenta, que é emprestar. Aonde você perdeu a ferramenta? Foi dentro de casa? Foi em família? Perdeu a direção dos filhos? Embolou o meio de campo entre os cônjuges? Aonde eu perdi? Aonde eu perdi na igreja? Na vida espiritual? Será que foi quando eu me inclinei muito para as coisas do mundo e agora as coisas de Deus ficaram de lado? Aonde foi? Aonde foi, irmãos? Deus ele nos chama nessa manhã para identificarmos aonde nós perdemos a ferramenta. Porque o desejo dele é restaurar a ferramenta. Esse é o desejo. O profeta, o Senhor Jesus Cristo está presente nesse lugar para restaurar ferramentas. Mas ele precisa que a gente diga aonde nós perdemos. Ninguém está livre de perder o machado, mas a gente precisa reconhecer aonde essa ferramenta caiu. E o motivo pelo qual ela caiu. Às vezes a gente sabe aonde foi, sabe o lugar, sabe o momento, sabe o problema, mas por quê? O porquê é a raiz. Por que eu cheguei lá? Por que aconteceu aquilo daquela maneira? Aí diz a palavra que o profeta ele atira o pau na água sobre o lugar onde o ferro caiu e o ferro flutua depois que ele mostrou onde foi. Então mais uma coisa aqui. Vou tornar a dizer, nós precisamos reconhecer que tudo é emprestado. 1 Coríntios 4,7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Uma das coisas que pode causar um problema grande na nossa vida é a soberba e o orgulho. É achar que eu e você somos e podemos e fazemos. Quando na verdade eu ia falar: quem é você? Quem é aquele que não recebeu? O que você acha que é você que é responsável por tudo? Primeira coisa é que Deus ele quer nos posicionar. Irmãos, a Bíblia é tão boa, eu gosto tanto da Bíblia, que ela coloca a gente assim no nosso lugarzinho e coloca Deus no trono, para a gente entender como a gente é dependente, como a gente é falho, que ninguém é nada. Amém? Ninguém é nada. Ninguém sabe mexer muito com essa ferramenta a ponto de não perdê-la, de não dar problema. Ninguém é muito expert em um monte de coisa na vida, em família, em trabalho, em igreja, em nada, a ponto de não sofrer um revés. É isso que o Senhor quer que a gente entenda. João 3,27 diz: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Então qualquer dom, qualquer talento, qualquer bem, qualquer oportunidade que Deus nos dá, elas são vindas de Deus, e nós teremos que prestar conta àquele que nos emprestou. Então quando você às vezes fica desesperado, não tem problema não, pode se desesperar mesmo, porque você vai ter que devolver, uma hora você vai ter que prestar conta àquele que te emprestou, que é Deus. Não foi homem nenhum, foi Deus, né? Mas quando você precisar disso, de devolvê-lo ou de pedir uma ajuda a Ele, você precisa saber onde você deixou. Moisés, por exemplo, irmãos, aquele homem perdeu a ferramenta que não estava servindo a Deus, certo? Estava ampliando o espaço de comunhão com o profeta. Olha isso. Então, peraí, então quer dizer que eu e você podemos perder a ferramenta no momento que a gente está trabalhando para Deus? Pode. Você está trabalhando para Deus, você está ampliando a tenda, você está fazendo um monte de coisa, de repente, perde a ferramenta. Moisés, aconteceu isso com ele. Você lembra da história de Moisés? Quando ele perde a paciência e Deus manda tocar na rocha e ele fere a rocha 2 vezes.
custou para ele entrar na terra prometida. Ele só pôde ver, mas ele não entrou com o povo, não. Porque ele perdeu a paciência. Aqui, naquele momento, quando ele bate com força, ele perde ali a paciência, ele perde a mansidão, e aí vocês podem perder também. Ele perde o temor por um momento, na hora que ele vai ferir. E ele estava trabalhando para Deus, ele queria suprir o povo de água, mas ele se perde, achando que era ele que ia conseguir. Aí então vocês vão ver, e bate com raiva. Ali ele perde a ferramenta, lá em Números 20. Ele perdeu a ferramenta. A gente está falando de Moisés. Eu e você também podemos usar a ferramenta de forma errada. Mesmo que a gente se comprometa com o trabalho com Deus, a gente precisa entender que a gente não pode perder o temor, que a gente deve estar sempre dependente dele. A gente deve estar sempre vivendo, buscando ter santidade. Porque santidade não é só para trabalhar a igreja. Santidade é para ter uma família na presença de Deus. Santidade é para ter um emprego abençoado. É para na hora de falar no trabalho não abrir a boca e falar besteira. Nós precisamos de tudo isso. O cuidado, a obediência a Deus, humildade. Tudo isso faz parte do processo para manter a ferramenta adequada para o trabalho. São as manutenções da ferramenta. Nós precisamos disso, nós não podemos nos esquecer. Quer ver uma outra coisa? A gente precisa entender, e eu falei aqui que a gente precisa saber o motivo pelo qual soltou, o que nos faz perder a ferramenta que nos foi emprestada. No caso do texto que a gente leu, o que faz o machado se desprender é quando o machado está sem fio, está sem corte. Você bate, mas ele não corta. Aí o que você tem que fazer? Vai exigir um esforço maior. Vai exigir uma força maior. Que não precisaria. Um machado afiado, você bate, uma vez, cortou um pedaço. Outra vez, e ele vai aprofundando. Agora, um machado sem fio vai exigir de você uma força superior ao que normalmente você precisaria exigir. Então, seja no casamento, seja no emprego, seja na igreja, a vida com Deus, se você tiver com a sua ferramenta sem fio e sem corte, se você tiver com fio e com corte, você vai aprofundando. Você sabe como lidar com o esposo, você sabe como lidar com a mulher, você sabe como fazer isso com o teu patrão, né? Tratar o teu patrão como se fizesse para Deus. Na igreja, no reino, você começa a buscar Deus, jejuar, você começa a buscar santidade, e o machado vai entrando. Agora, se tiver sem fio, tudo que a gente faz é com esforço, é tudo forçado, e para isso a gente precisa de bater com muita força. E quando a gente bate com uma força, exige de nós uma força que a gente não está preparado, e a gente perde o controle das coisas. E quando a gente perde o controle, faz com que isso se solte. Machado cego não vai cortar o material necessário para a construção desse lugar que você precisa que seja ampliado, seja com Deus, seja na família, seja em qualquer outro lugar. Amém? Não vai. Se o machado estiver sem fio, guardem isso, irmãos. Corre o risco até de matar alguém emocionalmente. Quando o machado está sem fio, isso pode atingir alguém de forma a destruir a vida daquela pessoa. Em nome de Jesus, o Senhor nessa manhã nos chamou aqui para restauração. Ele vai se envolver no processo. Ele já tem se envolvido talvez no processo, mas ele precisa que você entenda tudo isso e permita, diga para ele aonde foi e diga para ele por que foi. Sabe? A Bíblia aqui não vai mostrar o diálogo inteiro, mas talvez esse homem tenha falado, o profeta tenha perguntado depois, por que aconteceu isso aí? Já sabe até onde foi, mas por que aconteceu? Porque eu vi que estava sem fio, fui bater mais forte. Por isso que soltou. Aí o profeta ia falar, mas está errado, tem que afiar primeiro. Então afia a tua vida espiritual,
Afie a tua vida conjugal, afie a sua vida profissional. Amém? No tratamento com teus filhos, afie. Porque senão a gente magoa pessoas, a gente decepciona pessoas. E mais, se a gente fizer isso com um machado sem fio, vai gerar uma construção sem uma estrutura firme e adequada. Porque naquela época, a madeira, Zazá, você que gosta disso, tinha que ser cortada certinha para encaixe. Não tinha esse negócio de médico, prego aqui agora, prende aqui debaixo. Não. Porque até para a nossa vida com Deus não pode ser assim, né? Vai remendando. Não, é encaixe. Então você tem que estar com o fio perfeito, para que você possa fazer e encaixar da maneira certa. Talvez nessa manhã, nesse exato momento agora, você já deva estar pensando, né? Ou eu vou te fazer pensar nisso. Eu já fui tão usado por Deus, eu já trabalhei, eu já fiz isso e aquilo no reino. Pensa aí nas outras áreas da tua vida também, o que foi e o que é hoje. Mas você já fez tanta coisa, né? E por que isso aconteceu? Eu perdi a ferramenta, eu não me sinto mais capaz. Eu me sinto até com vergonha porque eu não posso reembolsar o dono. E eu sei agora que ele que me deu e eu vou ter que prestar conta para ele. Porque quando o Senhor voltar e você estiver diante dele, pense nisso, irmãos. Deus vai te chamar e vai perguntar: eu te dei, Leandro, 3 filhos. E você precisa prestar conta deles para mim. O que você fez? Você fez certo? O que aconteceu? Aconteceu por displicência sua? No casamento, eu te dei Jamile. Vai chegar para ela e falar: eu te dei o Leandro. O que você fez? E é tão lindo isso, porque o Senhor, no meio do caminho, Ele está com a gente, e é por isso que Ele nos dá, e sabe quem nós somos, e nos dá o poder e a oportunidade de restaurar isso. Imagina se eu fizesse alguma coisa com meu filho errado, de alguma maneira, que comprometesse a minha mordomia em relação a ele. Mordomia é estar responsável pelo trabalho, cuidar. E eu não pudesse no meio do caminho me arrepender e falar com o Senhor me perdoar e voltar no trilho de novo. Com esposa, com marido, na igreja. Quantos se desviam? Aí Deus vai lá, dá oportunidade, volta. Porque Ele está no processo. E só Ele pode fazer isso, porque por nossa conta mesmo a gente não consegue. E detalhe, irmãos, nunca, se tratando de Deus, ninguém nunca vai poder retribuir nada a Ele. Tudo é pela graça. Tudo que Ele nos deu é pela graça. Você está entendendo? Você pode ser o melhor crente do mundo, vir todo dia para a igreja. Só tem culto aqui domingo, né? Por enquanto tem sábado com Deus, semana que vem tem oração. Mas você pode vir todos os cultos, todas as reuniões, todo dia na igreja, até sem ninguém. Nada disso vai retribuir o que Ele fez por você, o que Ele te deu. Nada. Tudo que a gente fizer é infinitamente inferior àquilo que Ele nos deu. Tudo é por Ele, para Ele. Amém? Vem dele. Quarta coisa, a gente já está caminhando daqui a pouco para o final, mas eu não vou correr não, eu quero que você vá mastigando isso aí, amém? Se tiver joga, pega uma água, joga uma água no olho, mas vamos embora, vamos seguindo aqui. Quarto, a boa notícia que a gente tem aqui hoje é que, como o texto mesmo disse, né? Deus pode recuperar aquilo que foi perdido e nos colocar de volta no projeto que está estabelecido por Ele para você. Você se perdeu? Saiu do projeto? Não está entendendo o que vai acontecer? Deus, nessa manhã, Ele tem poder para restaurar e te colocar novamente dentro desse projeto que Ele estabeleceu para você. Ele quer te dar novamente os benefícios de fazer parte desse projeto. Olha o que Eclesiastes vai dizer, ó. Se o machado está cego, talvez por fazer um esforço maior do que o necessário, por não estar com a lâmina afiada, né? E aí ele vai continuar. Se o machado, guarda isso que eu falei, se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada,
é preciso golpear com mais força. Eclesiastes, o sábio, o camarada que escreveu aqui vários provérbios, está dizendo para você: se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Aí continua: agir com sabedoria assegura o sucesso. Está tudo na Bíblia. É só a gente montar o quebra-cabeça. Ele está ensinando qual é a sabedoria. O agir com sabedoria assegura o processo. Afie o machado. É isso. Se você golpear com mais força, você vai cair. Sabe o que é? É tentar viver um casamento, uma vida com Cristo, vida no cotidiana, sem a presença de Deus, sem buscar intimidade com Deus, sem se preparar espiritualmente, que o mundo espiritual é mais real que o natural, meu irmão. A gente às vezes está se confundindo, a gente acha que isso aqui que a gente vê é mais real do que o espiritual. Não é. O mundo material é regido pelo espiritual. Se o teu espiritual estiver mal, espere para ver o machado desprender. Espere para ver. E se você der mole e não chamar o Senhor para estar contigo no processo, vai ser mais difícil dele ajudar a restaurar. Porque sozinho você não vai fazer. Ele não tinha como fazer aquilo, ele podia mergulhar lá, ia procurar, não ia achar. Porque o pé é pesado, ia entrar e afundar. Às vezes o que acontece na nossa vida é muito pesado, sozinho a gente não consegue. Vou dar um salto aqui. O Senhor, eu tenho certeza que Ele está presente aqui nessa manhã. E Ele está... Porque a gente sente quando Deus Ele libera uma palavra. E Ele deseja, né? Ele está disposto a restaurar a ferramenta que se perdeu. Amém? Para que você possa afiar novamente. Agora tem uma coisa que é importantíssima. Ó. Se você perdeu, declare para Ele onde foi que você perdeu e entregue agora o cabo na mão dele para Ele fazer o milagre. É você que tem que entregar o que sobrou. O que sobrou é pouco, não é? Com esse cabo a gente corta a madeira, não é? Só com cabo? Corta outra. Se pegar um pedaço de madeira, de ferro, o que for aqui, bater alguma coisa de madeira, o que sobrou não presta para nada, a não ser que vá para a mão da pessoa certa. Aquele que te emprestou, devolve na mão dele e ele vai cortar ali um pau, ou vai pegar, ele diz aqui, o texto diz assim, e mostrando-lhe o lugar, cortou um pau, lançou ali e fez andar no ferro. Ele vai dizer que ele cortou um pau. Ué, ele poderia ter jogado o próprio do machado, né? Já cola ali, joga lá e já vem, já encaixa, faz o milagre completo. Deus, ele joga, ele faz ele usa a estratégia que ele quer, que ele tem, para provar que o mesmo que te emprestou é poderoso para dar ordem a essência, a um galho, a um pedaço de qualquer coisa, jogar na água e fazer aquilo voltar novamente. Se você obedecer às estratégias daquele que te emprestou, essa ferramenta vai voltar a ser o que era. Ele pegou uma outra coisa, ele não precisa de pegar isso que você acha assim, ó, disso aqui não sai mais nada. É justamente para confundir a nossa mente mesmo. Ele não está contando com o que sobrou, ele está contando com o poder dele de criar algo novo. Porque ele traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Aleluia. Ele é Deus. Ele é Deus, é isso que Ele quer fazer. Então permita, quando a gente olha para esse cabo na mão do discípulo, talvez a gente possa colocar isso como uma lembrança, né? O que sobrou é isso. Quebrou um objeto, aí eu fiquei com essa parte, poxa, isso aqui me faz lembrar aquilo que era. Era tão bom, foi tão legal, era tão bonito, foi tão bonito que Deus me deu, que Deus fez.
mas eu só tenho um pedaço. O Senhor permite que a gente olhe muitas vezes para o que sobrou, para fazer com que a gente deseje de volta aquilo que um dia a gente teve. E aí é da maneira certa que Ele quer fazer com que você tenha de novo o que você teve. Não é mais da maneira errada, não é mais sem fio, é da maneira certa. Deus tem um novo tempo para você. Amém? Quantos aqui creem nisso? Que Deus tem um novo tempo. Irmãos, a gente não pode declarar isso todo domingo porque vai à igreja na emoção. Creia que Deus tem um novo tempo para você. Deus tem. Ele é poderoso para fazer aquilo que a gente não imagina. Agora, se você está percebendo, e a gente vai encerrar com isso, os músicos podem vir. Se você está percebendo que você está golpeando com mais força do que no início, seja no reino, na família, em qualquer lugar, meu irmão, se submeta logo a Ele e fala: Senhor, estou golpeando com força, não estou aguentando, está ficando difícil para mim, antes de soltar. Amém? Porque eu vou dizer para você, afiar o machado é mais fácil, é mais rápido do que esperar que ele se desprenda e caia no mar e dependa de um milagre da parte de Deus. Porque milagre Deus faz quando quer. E para fazer, às vezes ele vai tratar muita coisa antes. Tá certo? Ele vai ter que fazer, porque se ele trouxe, aqui é conjectura minha, eu não estou ferindo a Bíblia, eu posso fazer. Se ele trouxe o ferro de volta e soltou, será que aquele cabo não estava já gasto? Por que soltou? Será que não tem que fazer um trabalho naquele cabo? Nas lembranças? Olha só, você está entendendo? Nas lembranças, para que encaixe novamente. É mais difícil, meu irmão. Vamos agir com realidade nessa manhã. Afie logo. Consagre a sua vida logo. Busque a Deus mais logo. Você está entendendo? Ele precisa que você faça isso. Afie a sua lâmina nessa manhã, para que Ele possa completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria que enquanto eles adorassem aqui, você pode adorar também, pode